Falta menos de um mês para a próxima convocação da seleção brasileira e no vídeo de hoje eu te conto 5 jogadores que precisam estar no radar do Dorival Júnior. 5 jogadores que ainda não foram convocados pelo técnico, mas estão em alta e podem aparecer já na próxima lista. Então fica comigo que tem muito jogador bom que eu vou te contar agora. Meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e esse é um canal sobre a seleção brasileira. O primeiro talvez seja o mais famoso deles e o mais conhecido pela torcida brasileira, Caio Henrique. Mas por que eu coloco ele nessa lista? Primeiro, porque ele ainda não foi convocado pelo Dorival, como eu disse, por ser uma posição carente da seleção brasileira e por ele estar retomando agora o nível que tinha antes de sofrer uma lesão grave no final da última temporada. Então ele está começando a ser titular agora. O Caio Henrique tem 27 anos, atua no Mônaco da França. Ele tem 6 jogos na temporada, atua em 4 como titular. Nestes 6 jogos, o Caio tem uma assistência e é o terceiro jogador de toda a Ligue 1 do campeonato francês com mais passes decisivos por jogo, mesmo não sendo titular absoluto do Mônaco. Ele, que já tinha sido convocado pelo Fernando Diniz, está começando a ter aquele nível que a gente conhece do Caio Henrique. Ele que era um meia, que se transformou no lateral esquerdo. Outro ponto para a gente ficar de olho no Caio Henrique é porque ele consegue entregar uma característica diferente da dos outros laterais que já foram chamados pelo Dorival, que é um cara de um pouco mais de armação, que atua mais por dentro, mas ele também não deixa a desejar defensivamente. Então o Caio Henrique é um jogador muito bom para a posição dele. Um jogador que a gente tá precisando, tem um bom passe, bom chute, bom desarme. Acho que o Caio Henrique é minha aposta para a Copa de 2026 e não pode deixar de ficar de fora do radar da seleção. Não sei se ele já vai merecer a convocação na próxima, porque é um tempo muito curto, de 3, 4 jogos para cada jogador até a próxima convocação, mas é fato que o Caio Henrique precisa ser observado pela comissão técnica do Dorival Júnior. Nosso segundo nome, esse um pouco mais fora do radar da galera. Dodô, lateral direito de 25 anos da Fiorentina. Assim como o Caio Henrique, o Dodô também sofreu uma grave lesão no fim da temporada passada, no meio, na verdade, que o tirou da maior parte da temporada. Ele ficou 4 meses afastado e agora está retomando o bom nível na Fiorentina. Ele foi vendido pelo Shakhtar, chegou na Fiorentina jogando muito bem, teve a lesão, acho que isso afastou um pouco as chances dele de ir para a seleção brasileira, mas cara, você pega em termos de comparação de futebol, de desempenho, de número, o Dodô, ele não perde em quase nada para Ian Couto, para Willian. Ele tem 10 jogos na temporada, atuou em todos da Fiorentina, sendo 8 como titular. Ainda não participou de gols, mas acho que muito também pela questão de não ser um time muito grande, um time que faz muitos gols, mas não deixa de ter qualidade na frente. Ele tem boa consistência defensiva e ofensiva, acerta muitos cruzamentos, o que é um diferencial para um lateral direito. Você pega o número, compara com o do Ian Couto, com o do Willian, com o do Danilo, por exemplo, com o próprio Wanderson, o Dodô tem um percentual bom de acerto de cruzamento. Por isso, eu não deixaria de observar o Dodô para uma posição também carente. Eu acho que agora a gente está começando a ter o Wanderson como não sei se protagonista, mas um cara da posição mesmo, que a gente pode confiar além do Danilo. O Ian Couto vive um momento de instabilidade por ter chegado no Borussia Dortmund agora, mas também já está retomando. Mas o Dodô é uma aposta que eu tenho que pode aparecer na próxima lista do Dorival. E alguns outros aspectos também, em comparação com os concorrentes dele. Ele defende melhor que o Ian Couto, ele é mais jovem que o Willian, 4 anos mais jovem. Então esses são aspectos que, querendo ou não, a gente tem que pesar. Tem uma consistência defensiva muito boa, ou seja, se você quiser ter um terceiro zagueiro pela direita, você não precisa ter o Danilo, você pode ter o Dodô, porque ele vai entregar defensivamente. Acho que é um cara meio escondido como tava o Abner, e o Dorival foi lá e enxergou o Abner. Quem sabe ele também não busca o Dodô na próxima lista. Dodô e Wanderson, pô, legal demais. Não que o Ian Couto e o Willian não sejam boas opções, mas acho que o Dodô, por estar fora do radar, é um cara que eu ficaria muito atento para evolução nos próximos jogos. Acho que ele pode dar esse salto rapidinho para chegar na seleção brasileira. E só para fechar a análise do Dodô, uma coisa que ele se destaca muito são os passes verticais dele. Ele tem muita progressão em campo, seja com passes, com condução de bola. Então o Dodô ainda tem essa característica. Pô, do jeito que eu tô falando aqui, parece que ele é o melhor lateral do mundo. Não é esse o caso. Eu só tô falando as qualidades dele. Claro que tem pontos a melhorar, né? Por exemplo, esse número de não ter nenhuma participação em gol na temporada, querendo ou não, chama atenção. Acho que pode melhorar um pouco nesse sentido. Um ataque um pouco mais por dentro. Não sei se
se é com ele. Sempre que eu vejo os jogos da Fiorentina, os lances do Dodô, ele tá bem aberto. Então, são características, são opções, e o Dodô tem que estar entre pelo menos a top 3, top 4 opções do Dorival para a lateral direita, que ainda não encontramos um titular absoluto. O próximo é o mais jovem dessa lista, volante Andrei Santos, que está emprestado pelo Chelsea ao Strasbourg da França. Tem um início de temporada arrasador, com 6 jogos e 3 gols marcados pelo, entre aspas, fraco Strasbourg, que faz uma temporada muito decente da Ligue 1, está na parte de cima da tabela, e o Andrei tem sido um grande nome desse time. Falando um pouco do Andrei Santos, ele foi revelado pelo Vasco, era capitão da seleção brasileira sub-20, não teve espaço no Chelsea, mas no Strasbourg nessa temporada ele tem se mostrado um jogador muito completo em termos de desarme, quase um box-to-box, chega com qualidade na frente, bom chute, bom passe. Acho que o Andrei pode preencher um setor que a gente ainda tá buscando ali. Quem que vai ser esse segundo homem de meio de campo? É o Paquetá? É o Bruno? É o Andreas? É o Joelinton? É o Ederson? Não sei. Então, é uma opção um pouco mais jovem. Não sei se já para essa próxima data FIFA. Pode ser que o Andrei apareça só no ano que vem, porque a outra convocação será em março de 2025, aí talvez o Andrei já tenha um tamanho um pouco maior na temporada, mas acho que o Andrei, pela idade dele, pela expectativa e potencial que ele tem, também precisa ser muito observado pelo Dorival Júnior. Agora, eu vou falar com vocês, esse aqui eu tô muito empolgado, tá? Esse aqui eu acho que já dá para ser convocado para ontem. Eu falo do Gabriel Sara, São Paulo e Norwich City, que foi vendido para o Galatasaray no começo dessa temporada por 18 milhões de euros. Foi a contratação mais cara da história do clube e não foi à toa não, viu? O Gabriel Sara tem só 25 anos, chegou no Galatasaray jogando muito, mas olha esses números dele no Norwich na temporada passada. 14 gols e 13 assistências em 53 jogos. São números absurdos para um meio-campista. Um meio-campista polivalente que já jogou como meia-direita, como meia-central, como um segundo volante. O Gabriel Sara é canhoto, o único volante meio-campista mais canhoto que a gente tem é o Lucas Paquetá. É um cara que pode entregar uma coisa diferente, tem um lançamento muito bom. Além dele na seleção, eu só vejo o Bruno Guimarães com essa característica. O Gabriel Sara tem uma bola parada muito boa. Tem características que a gente não vê nessa seleção atual. Mais uma vez, assim como o Andrei, para essa posição de segundo volante, que a gente ainda está procurando quem vai ser esse cara, acho que o Gabriel Sara se encaixa muito bem e mais uma vez, ele pode atuar em diferentes funções. Ele, no Galatasaray, ele tem 2 gols e 3 assistências em 11 jogos, sendo 10 como titular, uma participação em gol a cada 2 jogos. É um cara que manteve a consistência ofensiva mesmo atuando como um segundo volante. Ele atua pela esquerda numa dupla de volantes lá no Galatasaray. É um cara que, assim, eu fiquei muito impressionado com os jogos dele, com a qualidade, o refino técnico que ele tem. É que a concorrência é pesada, verdade, mas não sei se ele não é mais jogador, por exemplo, que o próprio Andreas, o Joelinton, o Ederson, o João Gomes, porque ele tem essa característica tanto defensiva, não é tanto a dele, claro, né? Ele é um cara muito ofensivo, mas para atuar como segundo volante, não vejo problemas nenhum, poderia fazer uma dupla tranquilamente com o Bruno Guimarães, com o André. Acho que seria uma ótima opção para a seleção brasileira e tá muito fora do radar. Não vejo quase ninguém falando do Gabriel Sara, e por tudo que ele tem entregue, por gols de falta, que é uma coisa que a seleção também tem um pouco dessa carência, bola parada, o Douglas Luiz em baixa, né, que poderia ser esse cara. O Gabriel Sara também ainda tem uma boa bola aérea, então não seria uma coisa que seria prejudicial para a seleção. Enfim, acho que ele tem muitas características para estar na seleção brasileira, e me estranha até ele estar no Galatasaray, porque ele teve proposta de Premier League para quando ele deixou o Norwich, mas o Galatasaray foi o clube que conseguiu pagar mais pelo Gabriel Sara, e por isso a decisão do Norwich por vender ele para lá. Mas assim, é jogador de top 5 da Europa tranquilamente, o Gabriel Sara, e me agrada muito. Acho que é um cara que pode aparecer em breve na seleção brasileira. Último nome dessa lista, Marcos Leonardo, centroavante e Santos. Deixou o Benfica, onde não teve muito sucesso, foi para Hilal, tem um começo de temporada por lá muito bom, com 3 gols em 6 jogos, comandado pelo Jorge Jesus, atuando como um segundo atacante atrás do Mitrovic, mas numa posição que a seleção carente, né? A gente tá procurando um camisa 9. O Marcos, por mais que não seja esse pivô, um cara muito mais de infiltração, ele tem uma ótima finalização, e eu acho que a gente pode precisar contar com um cara mais goleador. O Endrick, muito jovem, o Igor Jesus, não sei se vai conseguir manter o ritmo, apesar que foi muito bem na data FIFA, mas acho que o Marcos Leonardo aparece como um centroavante fora do radar, né, daqueles que a gente já
já sabe, acho que o Marcos Leonardo é quem mais me impressiona assim nesse começo de temporada. Ele é rápido, tem boa finalização, como eu disse, jovem, então é um cara pra gente ficar de olho. 2 pontos que pesam contra o Marcos Leonardo. Primeiro, com a volta do Neymar, talvez quem saia do time seja ele. É algo que pode atrapalhar. E outro ponto também, ele não tem essa característica, como eu disse, do Igor pivô, de ser um pivô, de um cara que ganha muito jogo, jogo aéreo. Então pode ser que isso pese contra o Marcos Leonardo. Mas se ele continuar marcando muitos gols, quem sabe? Não acho impossível o Marcos Leonardo ser convocado. Ele que teve uma temporada brilhante pelo Santos no ano passado, não conseguiu repetir no Benfica, o que acontece, natural. Ah, mas tá na Arábia. Gente, vocês não vão ver esse argumento aqui. Para mim, se o cara tá jogando muita bola, acho que ele tem tudo para ser convocado. Inclusive, um companheiro dele, não coloquei nessa lista, mas poderia facilmente estar aqui, é o Malcom, fora do radar totalmente da seleção brasileira. Também vem jogando como um falso ponta-direita, com muita liberdade. Acho que é porque a concorrência ali é muito grande, por isso eu decidi não colocar ele nessa lista. Mas o Malcom também é outro que pode aparecer tranquilamente na seleção brasileira. E sobre o Marcos Leonardo, só para fechar, o Marcos pode entrar também no lugar de um dos vários pontos que o Dorival convocou para ser essa opção. Se o Brasil quiser mudar o esquema, jogar no 4-4-2, pode ser ele, o Endrick, o Rodrigo, para atuar como esse segundo atacante atrás de um centroavante mais fixo. Acho que o Marcos Leonardo cumpre muito bem essa função. E para você que ficou até o final, um bônus, mas antes de te contar quem é o 6º jogador, se você tá aqui é porque você curtiu o vídeo, então deixe seu like, que ajuda muito o YouTube a entregar o meu vídeo para mais pessoas. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdos da seleção brasileira, com muita informação, análise, opinião e curiosidade, histórias, entre outros tópicos aqui no canal, beleza? Então o 6º e último jogador, esse também um pouco mais conhecido da galera, mas acho que tá fugindo um pouco do radar, que é o Vitor Roque, de 19 anos, que está emprestado pelo Barcelona ao Real Betis. Tem um começo irregular por lá, marcou apenas um gol em 7 jogos. A imprensa espanhola chegou a criticá-lo um pouco, mas acho que não foi para tanto, vendo os jogos dele e até a análise de outros comentários que acompanham, mas não é que ele tem tido tantas atuações ruins, é que parece que o Vitor Roque é muito mais um cara que quando não faz o gol ele não participa tanto do jogo. Isso acaba gerando críticas pelo lado dele. Mas por ser jovem, mais uma vez também, por ser uma posição carente da seleção brasileira, eu ficaria de olho nos próximos jogos do Vitor Roque para saber como é que vai ser a evolução dele, se ele vai atingir nível de seleção brasileira ou não. Mas enfim, acho que o Vitor Roque ainda está um pouco abaixo dos outros 5 citados, quis colocar ele aqui como um bônus para a gente ficar de olho. Quero saber a sua opinião dos 5 jogadores, ou talvez 6, se quiser fechar a lista total, qual você mais gostaria de ver na seleção brasileira, ou você acha que nenhum deles tem espaço? Me conta aí nos comentários, eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima!